e todos que estão presentes, e que, com certeza, também tem muito, né, a pensar, né, dizer e estudar sobre Paulo Freire, muitas pessoas que já têm aí algumas questões, têm pensado questões a respeito do Paulo Freire. Eu até eu faço alguns recortes em relação ao pensamento dele, porque, como foi dito, né, pelo Edson, na apresentação, o meu trabalho, ele está muito relacionado à formação de professores, desde o doutorado, né, concluído em 2011. Então, eu faço um recorte da teoria dele, voltada para esta formação e para esse trabalho que eu realizo no estágio curricular supervisionado do curso de pedagogia, né, para os anos iniciais. Então, tenho trabalhado com essa atuação das estagiárias, a preparação dessas estagiárias para a docência. Mas nós temos alguns limites em relação a essa formação, porque uma formação, ela é contínua, e a formação inicial oferece alguns princípios, oferece alguns referenciais, oferece alguns caminhos, mas que, normalmente, depois terão que ser pensados, repensados, aprimorados. Então, eu comecei a estudar o Paulo Freire voltado a essa formação, sem ter muita clareza de que ele oferecia contribuições. E depois descobri, né, acho que o Juliano também estuda Paulo Freire para a formação de professores, né, a gente tem dialogado muito sobre isso, é muito bom estar com o Juliano aqui, a gente tem discutido bastante, né, fazendo esses diálogos, passando pela filosofia, né, e a formação, e buscando cada vez mais elucidar aspectos do pensamento dele que nos ajudem a trabalhar melhor, tanto para a gente como para os nossos estudantes, futuros professores, né, e professoras. Então, eu gostaria de iniciar aqui, eu faço sempre alguns apontamentos em slides para não perder da memória esses aspectos importantes, e aí gostaria de compartilhar com vocês. Bom, quando o tema foi colocado para a gente, eu pensei em muitas coisas para falar de Paulo Freire, mas a gente tem um tempo para isso, né? Peço principalmente a professora Ângela, né, que está aí conosco, ou o Edson, que nos ajude a controlar, então, esse tempo, porque há muita coisa para falar do Paulo Freire, e então fazer esse recorte é sempre um desafio, principalmente se a gente vai trabalhar com a questão da autonomia e da liberdade. Então, o que é autonomia e o que é liberdade? Né? Principalmente nesse momento em que nos desafia a pensar muitas questões, muitos desafios, problemas da realidade que nos coloca em xeque, até por conta de uma explosão de informações que cruzam o nosso dia a dia e as nossas decisões diante da sociedade da informação. Então, trabalho muito trazendo esses aspectos da realidade que nos atravessam para refletir o que é essa autonomia, o que é a liberdade, e é tão ainda importante da gente discutir no pensamento do Paulo Freire, né, para a atualidade. E principalmente nesse momento histórico que nós vivemos, de muitas pessoas que partiram por conta dessa pandemia. E por outras questões econômicas, sociais, que têm nos preocupado em relação à atualidade. Né? Então, vou tentar trazer algumas dessas questões relacionadas ao pensamento, então, do Paulo Freire. Bom,
A Maiara tinha colocado um desses trechos que a gente vê tanto a respeito do Paulo Freire, que acho importante esclarecer, sempre relacionado ao pensamento dele como um todo. Então, eu discuti outro dia isso com o Juliano, do quanto é perigoso, às vezes, a gente só enxergar essas epígrafes sem essa relação contextual do pensamento dele, né? Então, vou tentar trazer algumas dessas relações, mas acho que o Juliano vai conseguir explicar, a partir dos fundamentos da filosofia, muito mais a respeito. Bom, para o Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo, porque está em constante mudança, enquanto um mundo que é feito pelas pessoas, produzido pelas pessoas, pensado pelas pessoas no seu aspecto social, cultural, porque essas pessoas têm, não só passam por esse mundo, mas elas também provocam ações nesse mundo que modificam esse mundo, né, e que se tornam, então, históricas, culturais, sociais. Bom, isso está em constante transformação, e por isso é preciso que a gente esteja atento no nosso trabalho, no nosso processo educativo, a essas mudanças que nos atingem, mas sobre as quais nós pensamos também e provocamos transformações. Então, quando Paulo Freire traz a questão de que ensinar não é simplesmente transferir conhecimento, é porque todos nós participamos desse processo histórico, construímos conhecimentos e deixamos nossa marca nesse processo histórico, né, para outras pessoas. E todo mundo sabe algo, né, e todo mundo ignora algo. Então, somos datados e somos situados, né, nesse mundo que nos faz e o qual fazemos. Então, não podemos desconsiderar esses conhecimentos que vêm de outras pessoas, né, e que hoje também vêm por diversos meios de comunicação, pelas redes sociais, de todas as formas, e que precisamos aprender a desvelar, e a aprender a interpretar, e não conseguimos fazer isso sozinhos, nem sozinhas, né, então é preciso sempre fazer junto com os outros. Então, é por isso que tenho interpretado muito o pensamento do Paulo Freire por meio desta frase, que tem muito dessa relação das pessoas e do mundo. Eu no mundo, com o mundo e com os outros. Então, não somos apenas indivíduos, pessoas, homens ou mulheres, que estão nesse mundo, recebendo influência desse mundo o tempo todo, né? Estamos com ele, nele, mas também com outras pessoas, e que também nos trazem elementos desse mundo para pensar. Então, se todas as pessoas têm conhecimentos, trazem conhecimentos do mundo imediato, de onde elas estão, e depois junto com outras pessoas, então nós precisamos considerar esses conhecimentos, né? Essa cultura, esses condicionamentos que são colocados para todos nós, mas também as individualidades, as subjetividades que nos atravessam, né? E de uma maneira muito crítica. Então, alfabetizar, por exemplo, não é ensinar apenas a codificar ou decodificar a língua, mas saber, então, quais são as possibilidades de uso dessa língua no meio de maneira crítica, entendendo também a posição de cada um nesse mundo, por meio da língua. Então, não basta apenas ler que a Eva viu a uva, mas tenho que compreender todo um processo em que se dá a posição de cada um, né, na produção da uva, quem lucra com a uva, com esse trabalho, a organização do trabalho, enfim, as condições de trabalho. Então, uma perspectiva crítica de entendimento desse mundo em que está cada um. Então, não é um simples treino para aprender a ler e escrever, vai muito além disso,
dessa postura crítica frente ao contexto em que nós estamos, né, e do qual nós recebemos tantas influências. E por isso é preciso considerar a leitura de cada pessoa, né, de seu grupo social, de seu grupo cultural, enfim, no ensino. E se é tão difícil já a gente trabalhar com essa diversidade de pessoas, de grupos que chegam até a escola, imagina pensar a origem, né, de cada um dos seus familiares, de sua comunidade. Então, nós precisamos, a partir desse legado do Paulo Freire, nos aproximar mais dessas pessoas que constituem o entorno dos contextos escolares ou qualquer outro contexto educativo do qual a gente faça parte, né? Bom, estudamos no grupo de pesquisa um pesquisador, um sociólogo da Universidade de Barcelona, que é o Ramon Fletcher, que trata muito do Paulo Freire como um pedagogo da sociedade da informação, não só pelo giro das ciências sociais, né, um giro dialógico que essas ciências têm passado, mas também porque a sociedade da informação nos coloca o compromisso colocado pelo Paulo Freire, um compromisso político. E nós percebemos, observamos nesse momento histórico o quanto o pensamento crítico, quanto o olhar crítico, né, e junto com outras pessoas que nos cercam, né, num diálogo, nos faz desvelar melhor esse momento. Então, nós vivíamos antes uma sociedade industrial, né, em que tínhamos determinados riscos, mas tínhamos um pouco mais de previsão das relações que se colocavam para as pessoas. Mas hoje nós temos riscos que nos atravessam por conta de uma infinidade de informações que chegam e que nós precisamos selecionar, processar e discutir. E esse diálogo do Paulo Freire potencializa, então, formas de compartilhar sentidos dessa sociedade da informação que nos traz muitos elementos para pensar. E um deles foi a própria pandemia, as diferentes posições a respeito, né, da crise sanitária, né, do que chegavam como fake news e que nos colocavam, então, em dúvida em relação a diversas situações. E isso nos colocou em riscos também, porque não entender exatamente a veracidade de algumas informações, né, a legitimidade de algumas informações e diferenciar de fake news, colocou muitas pessoas, então, até em risco de morte. Então, essa educação política, crítica do Paulo Freire, ela continua sendo necessária justamente para a gente poder diferenciar, né, o teor de algumas informações. E como que fazemos isso, né, diante de um mundo que o tempo todo nos atravessa? Então, é buscando pela pesquisa, pela curiosidade epistemológica, né, essa investigação a respeito, né, das diferentes informações. E isso acaba sendo difícil, porque nós vemos uma tendência das pessoas a registrarem certos fragmentos de informações, pequenas mensagens que aparecem e que conduzem, muitas vezes, a equívocos, a erros, e que podem custar vidas. Então, as tecnologias, elas servem tanto para nos orientar de maneira benéfica em relação à vida, como também para manipulação. E fazer esse desvelamento não é algo simples, e por isso exige muito a busca da verdade que a gente precisa realmente realizar pelo pensar certo do Paulo Freire, que é a ação-reflexão. O Paulo Freire trazia junto ao Sérgio Guimarães, em algumas obras, inclusive nessa em que ele
discute, né, Educar com a Mídia, que ele não era contra a televisão, por exemplo. Naquele momento, na década de 80, década de 90, ainda ele discutia muitas tecnologias que eram mais evidentes, como a televisão. Hoje, com certeza, ele discutiria as redes sociais e tudo que transita pelas redes sociais, com os mesmos princípios da pedagogia do oprimido, dessa necessidade de um posicionamento crítico frente a essas informações que nós recebemos com tanta intensidade e por diferentes meios. Então, Paulo Freire defendia que precisamos ser pessoas antenadas com o nosso tempo, e que ele não era contra as tecnologias, mas que é preciso pensar o problema dos meios em relação à questão de poder. Então, a quem servem os meios? Então, essa é a pergunta crucial do Paulo Freire do ponto de vista político. A favor de quem e de que estão os meios? A favor de quem e de que está a educação que nós defendemos, pela qual nós nos posicionamos, né? O que vale dizer que os meios de comunicação não são bons nem ruins em si, mas, servindo-se de técnicas, eles são resultado do avanço da tecnologia, são expressões da criatividade humana, da ciência, né, desenvolvida pelo ser humano. Então, é importante saber como eles estão sendo usados, como a tecnologia tem sido usada, e esse é um posicionamento político, e que nós precisamos discutir. Como nós vamos usar as diferentes formas de comunicação. Então, elas não são ruins nem boas em si. Então, o posicionamento político tem a ver com isso. A serviço de quem e de que eu coloco os meios, né? Então, essa é uma relação crucial de poder que a gente precisa se perguntar o tempo todo. E, por isso, a pedagogia do Paulo Freire não era de transmissão, não era de depósito de informações, mas de problematização. Era uma pedagogia da pergunta, da pedagogia do diálogo, e que nós precisamos cada vez mais estimular, desde a educação infantil até a educação de adultos, né, até a universidade, até a pós-graduação. Então, a quem e a que as nossas pesquisas, por exemplo, servem? A educação das crianças pequenas, então, como que nós conduzimos, pensamos a educação das crianças pequenas, enfim. Mas o Paulo Freire era também um pensador extremamente amoroso, porque ele pensava as relações. Então, se as relações podem ser de poder, é porque elas podem ser também de resistência, elas podem ser de solidariedade, de colaboração, de união, e para isso eu preciso ter amor e respeito e tolerância pelas pessoas, e que me faz me unir às pessoas na diversidade. Então, essa é uma outra questão crucial hoje, que o Paulo Freire discute já na pedagogia do oprimido, mas ele aprofunda em A Sombra dessa Mangueira, que é a unidade na diversidade. E para me unir às outras pessoas, compreender, ouvir as outras pessoas, conhecer, né, buscar aproximação com a leitura de mundo dessas pessoas, eu preciso amar. E nós vemos também, nesse momento de uso das tecnologias, muita polarização. Então, ou você está deste lado, ou você está do outro lado, então, portanto, você é inimigo de outras pessoas, e não se faz o diálogo. Então, nós temos visto muita polarização, muitas relações de ódio, e que as pessoas acabam se distanciando e não se juntam para fazer esse desvelamento. Então, nós temos tido dificuldades, né, em verificar isso no mundo atual por conta das tecnologias, e pessoas até adoecendo por essas polarizações. E Paulo Freire era sempre um educador, um pensador disposto a ouvir. Então, tem sido um desafio para a gente ouvir com tolerância, ouvir com curiosidade,
com vontade de compreender os motivos, as formas de pensar dos outros, e poder, então, chegar a um entendimento e uma busca desse pensar certo que ele defendia, e que é uma visão crítica, mais crítica da realidade, né? E das relações que se dão, essas relações de poder. E por isso Paulo Freire era um pensador, um educador do povo, com o povo. Então, aprendendo a cultura, a forma como as pessoas enfrentam seus desafios de vida e produzem, né, sua vida com as condições que têm, com os condicionamentos sociais, econômicos que enfrentam. Então, desde o trabalho dele no SESI, como depois em Angicos, na educação popular, na África, o Paulo Freire estava sempre disposto a aprender a ouvir, né, com os grupos, né, as comunidades com quem ele trabalhava. Então, essa era uma característica extremamente democrática e voltada à vontade de transformação. E sabia que transformação nós não fazemos sozinho para o outro. E por isso não pode ser uma transferência, mas é uma construção, né? E para isso eu preciso, então, buscar formas de conhecer, de me inteirar, né, melhor de como as pessoas vivem, de seus conhecimentos, suas leituras de mundo. Bom, e com isso eu chamo atenção, já que eu trabalho com estágio na educação de crianças, dos anos iniciais, chama muito atenção para uma educação que, na minha maneira de ver, se aproxima muito fortemente do pensamento do Paulo Freire, que é do MST, né, o movimento social, e que desde a infância, da educação das crianças menores, já traz, então, a relação com a vida, a relação com a luta, com a resistência, né, com o pensamento crítico das crianças, um olhar para o mundo, mas um olhar que seja mais abrangente, mais questionador e instigador da pergunta, né? Então, as crianças, desde pequeninas, já aprendem a cuidar umas das outras, a viver essa unidade na diversidade e pensar, então, a existência desse grupo frente a esses condicionamentos sociais. E aí eu pergunto, diante disso, dessa diferença que nós temos entre a educação, que normalmente nós vemos na escola, e dos movimentos sociais, o que nós temos priorizado no trabalho com as crianças? A partir de quais princípios nós conduzimos as relações com as crianças? Né? Valorizamos as leituras de mundo das crianças, os conhecimentos, as experiências das crianças, ouvimos os questionamentos das crianças. Quais relações estabelecemos com os conteúdos que precisamos ensinar? Então, eu tenho observado muito na relação das estagiárias, por exemplo, com as crianças da escola, do ensino fundamental, nessa problematização da realidade, o quanto as crianças têm muito a dizer. Então, por isso trago essa experiência para pensar, né? Porque nós trabalhamos com a educação infantil e os anos iniciais, e a gestão também na formação do pedagogo, da pedagoga ali na UEPG. Então, sempre procuro orientar as estagiárias no sentido de problematizar qualquer tema. Em primeiro lugar, fazer esse levantamento da leitura de mundo que as crianças têm sobre um tema. Então, por exemplo, foram tratar a respeito, nesse mês de março, sobre o Dia da Mulher, e trazer o histórico dessa data comemorativa é muito importante, para que ela não seja um momento pontual do mês ou do ano, mas que seja um tema a ser refletido na relação que perpassa homens e mulheres na sociedade. Então, elas tinham trazido a história, então, dessa data para as crianças, e num quinto ano, foi surpreendente como quem mais se manifestou
perguntando a respeito disso, da situação em que houve a criação desse Dia da Mulher, né, os meninos se colocaram querendo saber muito a respeito disso. Então, por que que mataram tantas mulheres numa fábrica, tantas tecelãs numa fábrica, e por isso houve o Dia da Mulher? Então, eles se perguntavam por que essa relação? Por que que isso existe? Isso não é fácil da gente responder, né? Então, nós não temos uma resposta pronta para isso. Por que que existe opressão entre homens e mulheres? Por que existe feminicídio? Por que que existe opressão entre trabalhadores, né, operários e empresários e empregadores? Por que que isso existe no mundo? Então, não é algo muito fácil da gente responder para as crianças, é algo a ser muito debatido ainda, né? Então, desde pequenas crianças do movimento Sem Terra já vão discutindo essas relações. Então, no site da educação, do Sem Terrinha, nós encontramos, então, um pouco de como essa educação é conduzida, né? Então, no centenário de Paulo Freire, eles destacaram que o pensador, né, que defendia a educação, que é feita com o povo, com os oprimidos, com as classes populares, é também estudada, a história desse pensador é estudada pelo Sem Terrinha, né? Então, não importa a idade, mas essas crianças conhecem, né, pessoas que foram importantes para a luta no país por igualdade, por democracia, por justiça social, como Paulo Freire. E então, esse tema envolve a todos, né, as atividades que celebram 100 anos, né, do educador, e eles desenvolvem práticas nos assentamentos e acampamentos com o objetivo de proporcionar às crianças conhecerem, estudarem a história do Paulo Freire. Acho muito importante isso, porque muitas vezes a gente ensina a história como algo mecânico, algo que se deu de uma determinada forma e que não poderia se dar de outra. E é importante conhecer também alguns nomes que fizeram a história do nosso país e daqueles que também não puderam ficar para construir, né, uma democracia real no país, como foi o caso dele. Precisou ser exilado. E trazendo um pouco mais dessa educação do Sem Terrinha, que tipo de educação nós queremos, então, para as crianças do século XXI nas escolas, né? Então, essas, por exemplo, desde pequenas, aprendem que vivenciar os seus direitos é lutar. Então, de norte a sul, ouvimos relatos de que algumas crianças sofrem preconceito, essas acampadas, pelo cheiro da fumaça na roupa, pelo barro no sapato, as marcas de luta na terra, de luta pela terra. E elas já aprendem que é preciso lutar pela terra, por moradia, por escola, por saúde, por comida, sem veneno, pelos direitos que deveriam ser básicos a todos os cidadãos. E será que nós ensinamos alguma coisa disso para as crianças nas escolas? De qual levantamos o que tem sido a luta de seus pais e suas mães, de sua comunidade, né? O que eles têm a dizer sobre a história de cada um, da família, enfim. Então, acho que é preciso começar um trabalho desse de aproximação e de problematização, considerando que somos todos seres humanos históricos, culturais e sociais, comunicativos, como traz o Paulo Freire, que se sabem inacabados e por isso buscam ser mais. Que todos somos sujeitos. Então, todos pensamos, agimos, escolhemos, decidimos, e, portanto, somos éticos, vocacionados para esse ser mais, e que podem distorcer essa vocação. E, portanto, não somos objetos a sermos preenchidos com o saber de outros, né? Todos sabemos alguma coisa, sabemos coisas diferentes. E estamos nessa relação com a objetividade, somos subjetividades na relação com a objetividade, em que o conhecimento se dá na intersubjetividade. Então, não há pessoas que estejam fora do mundo ou um mundo que possa ser estudado sem as pessoas. Há uma relação, uma tensão, então, desse condicionamento que o mundo nos provoca,
né, o tempo todo essas relações de opressão, de exploração, mas também a força da subjetividade, que busca o tempo todo superar essas relações, e pela intersubjetividade, né, e, portanto, oprimidos, né, na luta contra os opressores, lutam pela sua humanização, porque existe um processo de desumanização. Então, desde cedo, a gente precisa trazer isso para o debate com as crianças, né, e para que elas enxerguem as relações e comecem a se posicionar, e saibam dizer, então, de que lado que elas estão, né. E por isso não pode ser bancária, não pode ser da adaptação e somente do conhecimento técnico, mas precisa ser da pesquisa, do desvelamento, da criatividade, da totalidade. Então, o professor precisa se educar na relação com os educandos, enquanto os educandos também ensinam, mesmo que não tenham consciência disso, com as suas questões, né? E por meio do diálogo, que traz os diferentes temas para serem pensados, né, nas relações que se dão ali de conhecimento. E para fazer o diálogo, preciso ter fé nas pessoas, que é incondicional, então são princípios fundantes para que eu possa ouvir e para que eu possa falar, né, ouvir para falar e não silenciar o outro, né, então falar com e não falar para, construindo confiança nessa relação dialógica, por meio do amor, que é compromisso, da esperança, da curiosidade, que é uma inquietação, que é uma busca, e da criticidade, do desvelamento da realidade. E para isso precisa ter humildade, né? Saber que eu sei coisas, mas que também eu não sei coisas, e que preciso saber mais aquilo que não sei, saber melhor o que já sei, né? Por meio da solidariedade, da tolerância, acreditando que mudar é difícil, mas que é possível, né? Por meio da ética, então, assumindo que eu não posso ser se o outro também não é, então, tudo que é direito de um é direito de todos, pela unidade na diversidade, que é o caminho da democracia, que nós ainda não aprendemos, então, em A Sombra dessa Mangueira, o Paulo Freire traz isso claramente, as esquerdas, os diferentes grupos de esquerda ainda não aprenderam a se unir, a gente ainda não aprendeu essa unidade na diversidade, que a direita sabe fazer muito bem, né, a unidade, para a transformação, que é uma mudança nas pessoas e nos contextos, né, pela horizontalidade das relações. Então, aprendendo e ensinando. Então, no processo de ensinar, nós aprendemos e aprendemos muito a respeito daquilo que ensinamos e aprendemos a buscar mais conhecimento. Problematizando a realidade pela dúvida, pela incerteza, aprendendo a comunicar e não estabelecer comunicados, pela palavra verdadeira, que é a praxis, a reflexão e a ação, e relacionando leitura de mundo e leitura da palavra. E, enfim, os princípios que eu acho fundantes, né, da praxis educativa do Paulo Freire, que é dialógica, é, portanto, a pesquisa. Então, é impossível, né, a gente hoje, principalmente, com toda essa sociedade da informação, tudo que nos chega pelas tecnologias, educar sem pesquisa. Então, em primeiro lugar, é preciso fazer uma pesquisa profunda sobre aquilo que nós vamos trabalhar com as crianças. Então, trabalhar com as crianças não é fácil, fazem muitas questões para a gente que nos levam a retornar à pesquisa, saber melhor algumas questões que nós não conseguimos responder para as crianças. Isso é sempre recorrente durante os estágios. As crianças trazem questões que a gente não espera que elas vão trazer e que não eram curiosidade nossa. E por isso precisamos ter rigor também metódico. Então, como que nós vamos trabalhar certos conhecimentos, como vamos problematizar certos conhecimentos sem essa pesquisa? Então, com ética e com estética, né, com a criticidade, então, buscando sempre um olhar mais totalizante para aquele conteúdo que vai ser ensinado. Então, qual a importância social desse conteúdo? Por que que eu preciso ensinar esse conteúdo? De que forma eu ensino esse conteúdo? Buscando despertar essa curiosidade nas crianças.
então, para que elas também busquem saber mais a respeito, gostem de estudar. Então, a gente vê muitos jovens hoje que não têm essa curiosidade, então ela precisa ser desenvolvida desde cedo, nessa busca do conhecimento, pela relação entre a leitura de mundo e leitura da palavra. Então, aquilo que eles já sabem, e relacionar com o conhecimento científico, rejeitando toda forma de discriminação, então ensinando também as crianças a serem mais solidárias, né, em relação aos diferentes, de todas as formas de diferença, né, dentro da escola, então aprender essa união, a tolerância, né, o respeito, tendo coerência, então, em relação ao que nós fazemos e o que nós falamos, porque as crianças observam muito as incoerências, né, as contradições. Então, para a gente sempre buscar refletir se nós estamos construindo essa coerência no trabalho, com comprometimento político, então, sabendo a favor de que e de quem nós trabalhamos com, a favor de quem o nosso trabalho está sendo organizado, né, com competência profissional, e que é conhecimento científico e didático, e sempre pensando a relação de autoridade e liberdade, porque a polarização de um leva ao autoritarismo e de outro à licenciosidade, que o Paulo Freire tanto criticava, uma apreensão da realidade, como o MST, né, realiza com as crianças desde a educação infantil, a solidariedade e colaboração, a relação dialética entre a teoria e a prática, enfim, a coerência, o diálogo, a humildade, a tolerância e o distanciamento epistemológico, então a reflexão crítica feita sobre a própria prática, né? Então, são alguns dos princípios que eu acho extremamente importantes hoje no trabalho que nós realizamos em relação aos estágios na educação das crianças do ensino fundamental, mas que com certeza servem a todos os níveis, né, e todas as modalidades de ensino. Então, o que eu tinha para trazer, em resumo, era isso.